Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje nós vamos falar sobre atendimento ao cliente. Você que é advogado iniciante, eu sei que dá um pouco de medo atender o cliente porque a gente não sabe muito bem o que perguntar. Mas qual a dica eu posso te dar? Primeiro, você tem que entender que muitas das vezes o seu cliente, principalmente reclamante, ele não conhece os direitos dele. Quem conhece é você, que é o advogado. Do mesmo jeito, se você atende empresa, quem conhece os direitos da empresa não é o dono da empresa, que não tem, muitas das vezes não tem formação em direito. É o advogado que vai orientar. Então, é de suma importância que o atendimento ao cliente, seja lá para fazer o inicial ou uma contestação, você faça diversas perguntas a respeito. Vamos dar um exemplo. O primeiro exemplo que eu dou para vocês é no caso de reclamante, né? Às vezes ele chega no seu escritório e fala: doutora, eu sofri um acidente de trabalho, tô inválido. E assim, ele acha que o único direito que ele tem seria apenas com relação ao acidente de trabalho. Mas você, como advogado, você tem que ter, se você não tem de cabeça, mas pelo menos você tem que ter uma ficha de atendimento e perguntar tudo o que aconteceu. A data de entrada, se ele foi demitido, o nome da empresa, se ele prestava serviço para outra empresa, qual o horário de trabalho, se fazia intervalo, se trabalhava à noite, qual era a função dele, se acumulava função. Então, assim, são perguntas extremamente necessárias para você não perder dinheiro. E você montar um caso que realmente vale a pena, tá? Porque às vezes ele chega só apenas com uma reclamação, né? Não gostou, sei lá, assédio, uma coisa só. Mas você fazendo as perguntas para ele, ele vai começar a falar para você: não, doutora, eu realmente eu não anoto corretamente o cartão de ponto, ou eu não faço uma hora de intervalo, eu faço 40 minutos, eu faço apenas meia hora porque não dá tempo. Você já sofreu algum tipo de assédio? Ele vai começar a explicar: não, há muita grosseria, inclusive eu estou com um problema psicológico por causa disso. Qual a sua função? Eu fui contratado como auxiliar, mas eu trabalho como cozinheiro, por exemplo. Então, assim, são coisas que você, que é advogado, precisa perguntar para o seu cliente. Eu vou até dar um exemplo a vocês de um caso que eu fui contratada para fazer a audiência. E assim, eu fiquei arrasada, porque o advogado não fez a pergunta correta. Olha o barulho. Passou uma moto. Mas vamos continuar. Vamos continuar. Onde estávamos antes da moto, meu bem? Meu marido é o cameraman. Antes da moto nós estávamos, sim, no exemplo que eu dei a vocês. Gente, o cara tá indo e voltando. Que triste, mas vamos lá. Vamos deixar ele passar, porque não tem condição. Sim, fui contratada para fazer uma audiência e o caso era de doença ocupacional. Contratada para fazer uma audiência e o caso era de doença ocupacional. O reclamante chegou para essa minha amiga e falou assim: olha, eu tenho um problema na coluna e é em decorrência da empresa. Ela apenas perguntou para ele: você carrega muito peso? Sim, carrego. E quando ele simplesmente, na consulta médica, na perícia médica, ele não falou nada para o perito, para o médico, né, que tinha sofrido um acidente de trabalho. E nem falou para ela, porque ela não perguntou nada, ele achou desnecessário essa informação. E na hora da audiência, conversando com ele, verificamos que ele tinha sofrido um acidente de trabalho. Ele foi esmagado em uma máquina, arrebentou a coluna inteira naquela máquina, foi internado, voltou com problemas de coluna, só que ele não trouxe a documentação necessária e também achou que era desnecessária essa informação, e é uma informação de extrema importância. Então, assim, se chega um cara para você falando que tem uma doença ocupacional, a primeira coisa que você tem que perguntar: sofreu acidente de trabalho? Já sofreu alguma coisa? Você carrega peso? No caso dele, coluna, né? Quantos quilos você carrega? Como é o seu trabalho? Como era o seu trabalho, né? Usava algum carrinho, pudesse empurrar, alguma máquina para aliviar o peso, ou era tudo nas costas mesmo? Então, assim,
São perguntas que você tem o dever de fazer para o seu cliente, porque senão você vai perder dinheiro. E naquele caso, não tinha mais o que fazer, porque já tinha passado dos 2 anos, o pedido já tinha prescrevido, o perito médico falou que a doença da coluna dele não era em decorrência ao trabalho, porque, no caso, não conseguiu comprovar o peso que ele carregava, falou que o peso era normal, só que, como não citou o acidente de trabalho, perdeu a ação. E não podia entrar com a nova ação pedindo dano moral pelo acidente de trabalho, porque passou os 2 anos. Então, assim, foi um caso terrível por um mau atendimento, tá? Outro exemplo que eu posso dar a vocês também é a respeito de... Eu já fiz uma outra audiência, no caso, e pegar uma contestação e não falar nada. Acidente de trabalho também. Era extremamente genérico, porque o acidente era incontroverso. Ok, o cara realmente se acidentou, ponto e acabou. Mas, eu não sei na sua região, mas na minha região, aqui em São Paulo, principalmente o TRT15, onde o TRT que eu trabalho, fala o seguinte, que quando é culpa exclusiva da vítima, a empresa não precisa indenizar. Então, assim, se você que vai fazer uma contestação e se depara com um pedido de dano moral, de pensão vitalícia, de dano material por causa de acidente de trabalho, a primeira pergunta que você tem que fazer para o seu cliente é: como ocorreu esse acidente? Ele foi treinado, estava usando o EPI, a culpa foi dele, né? Ele mesmo foi desleixado e ocasionou o acidente ou não? E tem que constar na contestação exatamente o que ocorreu. Olha, a culpa foi dele, ele teve treinamento, ele trabalha na empresa há muitos anos, ele estava usando os EPIs adequadamente, estava tudo certinho, o erro foi dele. Então, assim, a culpa é dele, eu não posso ser responsabilizada pela culpa que é dele, ok? Então, assim, presta atenção nas perguntas.